Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vai ser um pouquinho diferente do convencional. A gente trouxe vocês para o mercado para poder falar um pouquinho com relação a alguns produtos, se vale a pena ou não o consumo. Vamos lá? Para começar, pessoal, nós vamos ensinar vocês a lerem a lista de ingredientes dos produtos, né? Vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, uma granola. Sempre o primeiro ingrediente é o que mais tem no produto, né? A lista de ingredientes é sempre em ordem decrescente. Então, observem que nesse produto a gente tem adição de açúcar. O último, o adoçante, que é o edulcorante maltitol. A gente costuma falar que quanto menor a lista de ingredientes, né, Laís? Bem melhor. Melhor o produto. E outro ponto importante também da gente analisar é que se a gente for ver essa granola, por exemplo, a maioria dos nomes aqui são nomes conhecidos, né? Então, aveia, açúcar mascavo, chia, quinoa, óleo de girassol. E tem alguns produtos que quando você olha, os nomes são muito estranhos. Então, quanto mais estranho for o nome, que você nunca ouviu falar, que você não sabe o que é, pior é o produto. Então, vale a pena você ficar de olho nesse sentido também, porque é um outro indicativo de que se vale a pena se consumir esse produto ou não. Bom, então agora a gente tá aqui na parte dos adoçantes, e essa é uma dúvida bem comum. Laís, o que é melhor? É açúcar? É adoçante? Se for adoçante, qual é a melhor opção? E o que eu falo muito pro pessoal é que a gente tem que pensar sempre em adoçantes mais naturais. Quais são as duas melhores opções que a gente vai encontrar no mercado? O xilitol e o stevia. O grande ponto que a gente também tem que pensar é como que está os seus sintomas, porque muitas vezes, por exemplo, quem tem um abdômen distendido, um estufamento, alguns tipos de gases, pode vir a piorar quando consome adoçante xilitol, porque ele fermenta. Então, por ele fermentar, esses sintomas podem vir a agravar, e você jamais vai imaginar que pode ser o adoçante. Outro ponto também legal da gente falar com relação ao adoçante é que, como todo mundo acha que é muito mais saudável, a gente acaba abusando muito na quantidade do adoçante, e por uma outra via você fica muito mais compulsiva. Então você não consome açúcar diretamente, né, o açúcar no café, por exemplo, mas você acaba comendo muito mais doce, muito mais carboidrato, só pelo simples fato de estar aumentando demais o consumo de adoçante no seu dia a dia. Uma coisa que eu achei interessante aqui também é que a gente tem os adoçantes naturais, né, como a stevia, até sem gosto residual, que muitas pessoas reclamam a respeito disso, né? E sobre os adoçantes artificiais, gente, muitos estudos mostram realmente o quão maléfico é para a nossa saúde. A sucralose, por exemplo, ela acaba interferindo muito na saúde da nossa tireoide, prejudicando demais a absorção dos nutrientes. Complementando a nossa ideia, né, sobre a leitura dos rótulos, nós estamos aqui na seção dos leites vegetais, bem legal, porque esse supermercado tem várias opções, né? Pegando esse primeiro aqui, olha o tamanho da lista de ingredientes, gente. Um dos primeiros ingredientes já é açúcar, né? Então fiquem atentos a isso. E muito corante, conservante e aromatizante, né? Vindo para esse rótulo aqui, por exemplo, olha o tamanho da lista de ingredientes, já diminui bastante, mas o segundo ingrediente é o óleo de canola, que é um óleo refinado, né, que é legal a gente evitar. Eu gosto muito desse rótulo aqui, que só tem 2 ingredientes, e que se vocês vierem olhar é água e castanha de caju orgânica, mas nada na composição. Então sempre leiam a lista de ingredientes, ela é sempre em ordem decrescente. Vale a pena a gente falar também que, além de olhar isso, tem muitos rótulos que tem açúcar na composição. Então você acaba achando que é um leite muito mais interessante, porque ele é um leite vegetal, e você vai olhar, o segundo ingrediente dele acaba sendo açúcar. Então é por isso que é mais do que importante a gente olhar, aprender a olhar a lista de rótulos. Gente, uma dúvida muito comum também a respeito dessas proteínas, né, que a gente brinca que parece saudável, mas não é que todas vêm escrito que é 0 lactose. Essa é, acho que uma das piores enganações da indústria, né, Laís? Sempre quando o produto mostra que é sem lactose, né, 0 lactose, o que a gente precisa observar? Se na lista de ingredientes não tem nenhum derivado de leite, e aqui no caso eles fazem a adição da lactase, né? Então, se você é intolerante, o ideal é que você não consuma o leite e os derivados, né? Salvo de algumas exceções, mas evitar os produtos que contenham a enzima lactase. Exatamente, é isso mesmo. Então, ou seja, se você é intolerante à lactose, você trocar tudo por sem lactose não vai adiantar, porque você vai continuar consumindo alimentos que têm derivados de leite e só vai consumir a enzima lactase. E aí, outro ponto importante da gente olhar também é com relação a, mais uma vez eu reforço, a lista de ingredientes. Se a gente for ver,
Olha a quantidade de alimentos com nomes estranhos aqui dentro. Então, ó, estabilizante celulose microcristalina, carboximetilcelulose, carragena. Então, como eu falei um pouquinho no vídeo anterior, mais uma vez a gente tem que pensar. São nomes que eu já ouvi falar? São alimentos que eu já ouvi falar? Se não, é um alimento que não vale a pena a gente colocar no nosso dia a dia. Gente, outra dúvida super comum é a respeito do azeite, né? Como escolher um azeite de qualidade? Primeiro momento é a embalagem. Nunca embalagem de plástico, sempre embalagem de vidro, de preferência vidro escuro. Sobre a acidez, eu gosto sempre de orientar uma acidez menor do que 0,2, de preferência azeites orgânicos, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês um outro ponto que a gente tem visto bastante com o aumento do valor do azeite, que é a mistura de óleo de soja com azeite de oliva. Então também sempre fiquem atentos ao rótulo. Inclusive, ó, vem o Tzinho de transgênico aqui. Não é uma opção legal pra gente nem cozinhar e muito menos finalizar os pratos. Outro ponto legal da gente pensar é qual que é a diferença do extra virgem pro virgem, né? Como é que a gente consegue decifrar aí qual é a melhor opção? Então, o extra virgem a gente vai usar em coisas a frio, então numa salada, para finalizar uma preparação. E o virgem a gente pode usar para cozinhar. Então, essa é a grande diferença dos dois. Gente, uma dúvida muito comum também que as pessoas perguntam pra gente é qual óleo utilizar para cozinhar. Nunca, de maneira nenhuma, usem óleo vegetal, principalmente esses que são refinados, né? Eu brinco que tudo que é semente, grãozinho, se você apertar, não sai óleo. Então, óleo de milho, óleo de soja, além deles serem transgênicos, eles são refinados. Foi adicionado química para tentar extrair uma gordura dali. Então, evitem o consumo. O que a gente orienta é óleo de coco, azeite, uma opção que eu gosto bastante também, banha de porco e manteiga. Bom, e para você que adora um japonês, que não consegue ficar sem, vou falar um pouquinho com relação aos shoyus. O shoyu, querendo ou não, ele tem glutamato monossódico. Isso para quem tem um problema com dor de cabeça, por exemplo, pode ser um potencializador, né? Pode piorar esse sintoma. Então, vale a pena a gente pensar assim, em diminuir esse consumo de shoyu. E para quem gosta de japonês, o que pode fazer de troca é usar o shoyu de coco, que é uma opção bem mais tranquila comparado a um shoyu que vem da soja. Outra dúvida bem comum é com relação ao atum. Qual consumir? Então, o que a gente tem que pensar é que a melhor opção é sempre comprar o atum em pedaços, não ele muito ralado. E além disso, sempre comprar ele imerso em óleo e não em água. Justamente porque o óleo vai proteger que não passe alumínio da lata pro peixe. Então você compra em óleo, coloca numa peneira, põe embaixo da água para poder tirar, né, esse óleo que ficou no peixe, e depois você pode vir a consumir. Até uma opção legal aqui, que vem em embalagem de vidro, né? E até em opção em azeite de oliva, que também é uma opção que a gente encontra nas latinhas, né? Muitas vezes até filé de sardinha e filé de atum. Então, melhor opção, sempre em gordura, de preferência pedaços maiores. Gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado do nosso podcast um pouquinho diferente. Se vocês tiverem dúvida com relação a algum produto, coloca aqui embaixo, que assim a gente vem de novo no mercado e tira a dúvida de vocês. Mandem suas dúvidas. Próxima vez ao supermercado, nós vamos ensinar vocês a escolherem frutas, legumes e verduras. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.